Tem uma matéria muito boa hoje na Folha de São Paulo. Na verdade, a reportagem é do New York Times, mas está publicada pela Folha em português, que mostram ali, em ritmo de romance, né, como é que foi a escolha de Robert Prevost como o novo Papa da Igreja Católica, né? Uma espécie de conclave da realidade, né? Como é que aconteceram as votações, como é que ele surgiu como favorito, depois de ter entrado como azarão. E, grosso modo, eu só vou resumir aqui, o favorito era o Pietro Parolin. Todo mundo só falava do Parolin, né? O italiano que chegou ao conclave como favorito, já ganhou. Mas aí na primeira votação, aquela que atrasou, lembra? Que a fumaça sairia às 14h e demorou para que a fumaça saísse, a gente se perguntando o que estava acontecendo. Conta aqui o repórter do New York Times que foi uma meditação que se prolongou, né? Demorou para que a votação começasse, os cardeais estavam com fome, estavam cansados, chegando de viagem, e nesta votação não houve muito votos ao Parolin. As pessoas, os cardeais que votaram nele ficaram decepcionados porque ele não teve, ninguém esperava que ele ganhasse. Mas esperavam que ele tivesse um grande número de votos suficiente para talvez liquidar a fatura na próxima votação. Aí ficou claro que talvez o caminho fosse outro. O cardeal Peter Erdo, da Hungria, também um dos favoritos, apoiado por uma coalizão de conservadores, incluindo alguns cardeais africanos, também não conseguia ganhar fôlego em um colégio eleitoral amplamente nomeado por Francisco. E aí repararam que um cardeal em que ninguém estava apostando quase nada teve um grande número de votos naquela primeira votação. Na quarta-feira, era Robert Prevost, 69 anos, um discreto americano azarão que surpreendentemente havia despertado interesse na votação da noite. Durante o jantar, Prevost evitou qualquer sinal de campanha ou articulação, segundo os cardeais. Na manhã seguinte, ele havia se transformado em uma força surpreendente e imparável. O cardeal filipino Pablo Virgílio Sionco David brincou: "Você começa a perceber a direção e pensa, meu Deus, nem vou usar minhas roupas para 5 dias. Tudo vai se resolver muito rápido." E não deu outra. No segundo dia, o Prevost foi escolhido Papa, escolheu o próprio nome, Leão XIV. E, enfim, os detalhes não são tão saborosos quanto os do filme Conclave, né? Nem seriam, porque aquilo é um romance. Mas a gente falou isso aqui, né? Mais ou menos como é que funciona, né? A gente falou sobre isso aqui, né? A bolsa de apostas estavam com outros nomes, e eu até comentei com você, eu tinha ido lembrar, fui lá pesquisar as manchetes dos jornais nas vésperas do conclave que deu o papado para o Francisco, e eram outros os nomes que estavam concorrendo, né? E no final deu um papa argentino, né? Tem muita conversa, muito corredor, né, ali no Vaticano, que a gente nem fica sabendo, né? Então, muita especulação de imprensa e por isso que a gente vê essas surpresas aí. Mas enfim, eu ia comentar alguma coisa sobre o que você falou, acabei esquecendo. Será que são as fake news? Qualquer outra notícia? Eu adoro. Do Papa? Eu sou completamente apaixonado por sites de checagem de informações, porque de vez em quando eles são obrigados a checar coisas que são completamente absurdas, né? Mas que, enfim, infelizmente, as pessoas acreditam, então eles têm que fazer isso. E aí eu tô lá navegando pelo UOL e dou de cara com essa manchete aqui. Papa Leão XIV não rezou por Bolsonaro em primeira missa e nem fez o L. Tava circulando aí, primeiro sobre o Bolsonaro, esse post. Novo Papa faz oração na sua primeira missa e cita Bolsonaro entre os líderes que apoiam a igreja. Sei lá por que tá faltando um ali. Ex-presidente cai em lágrimas ao saber. E é uma fotografia do Bolsonaro chorando ali, sei lá se é real, se é inteligência artificial. Não é verdade. Mas também não é verdade que o Papa tenha feito o L. Meteram essa aí? Meteram essa. Você pode reparar que o Papa tá ali com 6 dedos fazendo o L, numa imagem que obviamente foi gerada por inteligência artificial e que estava circulando pela internet. Mas o Papa não tem uma semana de paz, Aldrin. Já vão colocar o cara... Esse L tá engraçado. Esse L tá bom demais. Mas posso... Eu lembrei o que eu ia falar para você, Megali, ainda sobre o Papa.
Eu tive acesso a uma pesquisa, eu faço campanha política, já trabalhei em várias, e nas mais recentes, uma preocupação da Igreja Católica é com o avanço das igrejas neopentecostais, principalmente, né? Com os evangélicos, principalmente aqui no Brasil, que é o maior país católico do mundo ainda, e na América Latina como um todo. Então, se há uma preocupação real, com a qual provavelmente deve ter rolado debates lá entre os cardeais, com esse ponto, com essa questão. E eu vi uma pesquisa que inclusive norteou assim, a direção de campanha que eu trabalhei, que é com o aumento de evangélicos decepcionados com a igreja evangélica. Eles são chamados de desigrejados. É um termo que eles próprios se deram porque eles não têm encontrado mais na igreja evangélica, nos cultos neopentecostais, uma compensação, uma satisfação, né, metafísica, religiosa. E aí eles acabam abandonando a prática religiosa, evangélica, mas não voltam para a igreja católica. Então eles ficam num limbo ali, e é um público que cresce muito e que virou alvo de várias campanhas políticas aí, de vários coordenadores de campanha que têm olhado para esse público com especial atenção. Esses dados são da Cúria aqui de São Paulo, viu? A Igreja Católica mantém um núcleo de estudos e pesquisas sobre esses movimentos entre os evangélicos muito apurado, muito atualizado.